O mundo dos antigos egípcios era diverso e enigmático, cheio de maravilhas e crenças incontáveis, que estavam intimamente entrelaçadas com a natureza ao seu redor. De particular interesse é o vasto panteão egípcio, centenas e centenas de diversos deuses e deusas, espíritos protetores e animais guardiões. Todos formavam uma enorme teia de divindades. Mas, como em todos os panteões, existem aqueles deuses que estão acima dos outros, deuses criadores, portadores da vida e reis acima de todos os outros. E um desses deuses era Amon. Bem-vindo ao canal Mitos e Curiosidades. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. Amon era o rei dos deuses, o criador da vida, e sempre foi uma das principais divindades do Antigo Egito. Ele se sentou no topo do panteão, na vastidão que é o panteão egípcio, que possui bem mais de 1.500 divindades. Amon se destaca como um dos deuses mais importantes e poderosos. Na antiga crença egípcia, Amon era originalmente parte da Ogdod, um grupo de 8 divindades primordiais. Amon emergiu do abismo aquoso primordial, o assim chamado Nu, ou Num, e dele criou o mundo, e é como tal um deus criador. As representações de Amon eram quase sempre universalmente as mesmas, em sua forma original. Ele é apresentado como um homem alto, com uma barba faraônica pontiaguda e usando 2 plumas altas na cabeça. Em suas mãos ele segura o cetro e o Ankh. O cetro era usado para exibir domínio e poder, enquanto o Ankh simboliza a vida. O nome de Amon estava em egípcio antigo escrito como Jmn, e foi transliterado em muitas formas, geralmente como Amon ou Asmon. Este nome é traduzido como invisível ou oculto, enfatizando a natureza misteriosa e enigmática de Amon. Isso também se conecta à sua faceta de ser o deus invisível do ar e do vento, ou seu papel como aquele que emergiu das águas primordiais. Como mais tarde ele foi retratado com a pele azul para simbolizar isso. Amon tinha uma consorte, Amone, uma deusa primordial. Na antiga crença egípcia, é provável que Amone não fosse uma divindade própria, mas sim uma face diferente do próprio Amon, um complemento dualista de seu papel no panteão. Mesmo assim, alguns textos importantes da pirâmide mencionam Amon e Amone juntos, por exemplo, o texto da pirâmide 446 BC, que afirma: Ó Amon e Amone, vocês pares de deuses que uniram os deuses com sua sombra. Podemos ver Amon, retratado em várias formas distintas ao lado de sua forma humana usual. Um deles é o ganso. Isso dá a Amon o epíteto de grande gritador, e o conecta com o ganso primordial, aquele que pôs o ovo do mundo e cujo grito foi o primeiro som. Outra forma era Kematef, aquele que completou seu momento, uma serpente com cabeça de carneiro, ou Kamutef, um leão com cabeça de carneiro. Outra forma bem atestada de Amon foi a de uma criosfinge, uma esfinge com cabeça de carneiro. Isso o conectou com a fertilidade. Outras vezes, ele era retratado como um leão, um macaco, um humano com cabeça de sapo e assim por diante. Historicamente, Amon nem sempre foi adorado com destaque no Egito. Seu culto cresceu em importância com os desenvolvimentos políticos em curso. Um dos primeiros eventos que tornaram Amon ainda mais popular aconteceu na época da 11ª dinastia, aproximadamente de 2130 a 1990 c. A dinastia que veio de Tebas, conhecida como Vazet pelos antigos egípcios, trouxe à tona suas divindades favoritas, e a principal delas era Amon. Uma boa ideia disso são os nomes históricos de alguns faraós e governantes, que muitas vezes incorporaram o nome de Amon aos seus. Por exemplo, o fundador da 12ª dinastia, de 1991 a 1802 AC, chamado Ameneme, deus Amon é o primeiro. Mais tarde, quando a 17ª dinastia real tebana finalmente expulsou os conquistadores hicsos do Egito, sua vitória foi dedicada a Amon, o deus supremo, e novamente sua popularidade aumentou. Havia vários templos monumentais importantes erguidos em glória de Amon. Um deles era o famoso Templo de Karnak. Este magnífico complexo é considerado o maior complexo de templos já construído por humanos. E a peça central deste complexo é o Grande Templo de Amon. Outro templo era o de Deir el-Medina de hoje. Localizado nas margens ocidentais do Nilo, foi construído por Ramêses II. E o terceiro é o Templo de Luxor, originalmente construído por volta de 1400 a.C. Amon tinha outra faceta, sendo nomeado Amenemope, ou Amon de Oper. Uma das páginas únicas da história egípcia antiga estava diretamente relacionada ao culto de Amon, e foi o período em que o culto a essa divindade experimentou sua maior crise. Este período ficou conhecido como a heresia atenista, e teve início na primeira dinastia do Novo Reino, 18º do Antigo Egito.
ocorreu quando o faraó Akenaton tentou diminuir o poder crescente do templo de Amon e seus sacerdotes, baseando seu culto religioso apenas em Aton, uma divindade simbolizada pelo disco solar. O nome de Akenaton significa eficaz para Aton. Ele construiu uma religião monoteísta baseada na adoração de Aton. A heresia terminou com a morte do faraó Akenaton, e seu nome foi apagado, e todas as suas mudanças desfeitas. Seu filho e herdeiro, que se chamava Tutankhaton, imagem viva de Aton, foi persuadido a mudar seu próprio nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon. Este deus alcançou o maior significado depois que os invasores Ixos foram expulsos, e quando sua forma foi amalgamada com a divindade do Sol Ra. E assim ele ficou conhecido como Amon-Ra, ou Amon-Re. Além de Osíris, Amon-Re é a divindade egípcia mais mencionada. Nesta forma, ele é mencionado como sendo o Senhor da Verdade, Pai dos deuses, Criador dos homens, Criador de todos os animais, Senhor das coisas que são, Criador do cajado da vida. Sua forma foi representada com o círculo solar de Ra, e muitas estelas votivas o registram como um deus venerado e protetor dos pobres e desafortunados. Esta foi uma das razões pelas quais ele foi glorificado pela expulsão dos invasores Ixos, pois os egípcios se consideravam infelizes e aliviados por Amon. Uma dessas inscrições votivas para os pobres é apenas um exemplo de muitos escritos semelhantes. Amon, que vem a voz do pobre aflito, que dá fôlego ao miserável. Você é Amon, o Senhor dos silenciosos, que vem pela voz dos pobres. Quando eu te chamo na minha angústia, tu vem e me resgata. Embora o servo estivesse disposto a fazer o mal, o Senhor está disposto a perdoar. O Senhor de Tebas não passa um dia inteiro irado. Sua ira passa em um momento. Seu sopro volta para nós em misericórdia. Outra forma amalgamada de Amon é a de Amomin, sua simbiose com Min, o deus da fertilidade. Como Amomin, a forma exibida era em grande parte a de Min, um homem de rosto preto coberto de mortalhas brancas e com um falo ereto, segurando um mangual que simboliza o domínio. A adoração de Amon se espalhou para outros lugares fora das fronteiras do Egito, e tornou-se venerada por muitas culturas diferentes, em alguns lugares ainda mais fervorosamente do que no Egito. Bons exemplos disso foram a Núbia e seu reino de Cu, onde uma forma de Amon se tornou uma divindade nacional. Aqui ele era conhecido como Amani e Amani, e tinha um culto generalizado com centros sacerdotais em Meroe e Nobatia, mas essa é uma outra história. De fato, todo o sistema do reino foi decidido por um oráculo de Amon. Este oráculo estava aparentemente em contato com o deus, e podia decidir sobre assuntos da mais alta importância, como escolher governantes, exigir guerras e expedições militares. Outro importante local de adoração de Amon era o oásis de Siva. A Grécia Antiga também adorava a divindade como Amon ou Zeus Amon. É mencionado que os povos de Cirene e Esparta foram ao oásis de Siva e consultaram o oráculo lá, mais do que qualquer outro cidadão grego. Com o tempo, ele também recebeu uma forma amalgamada, sendo conhecido como Zeus Amon e combinado com a principal divindade grega Zeus. Nesta forma, ele tinha a representação humana clássica de Zeus, embora com chifres de carneiro. Amon era muito reverenciado pelos gregos, tanto que até Alexandre, o Grande, entrou em contato com essa divindade quando viajou para o oráculo solitário em Siva, após a Batalha de Issus. O solitário oráculo lhe disse que ele era uma pessoa divina, e um faraó legítimo do Egito e filho de Amon. Alguns estudiosos afirmam que Alexandre depois disso se considerava divino, mesmo que o culto de Amon tenha sido significativo até a 20ª dinastia, e seu culto sacerdotal foi às vezes muito poderoso. A adoração de Amon gradualmente começou a enfraquecer, especialmente após as agitações sociais que vieram após a 20ª dinastia, que durou aproximadamente de 1190 a 1077 AC. O Baixo e o Alto Egito tornaram-se novamente cada vez mais divididos, e Tebas perdeu sua importância, e com ela, a principal divindade da cidade, Amon. A adoração de Amon permaneceu em seu auge com os reis da Núbia, que o reverenciaram muito tempo depois. Mas em todo o resto do Egito, Amon foi adorado com muito menos zelo, e foi um pouco ultrapassado pelos cultos de Ísis e Osíris. Amon e seu culto fornecem um vislumbre crucial das complexas crenças religiosas dos antigos egípcios. Da Núbia ao Egito, esse importante deus encontrou seu caminho, fortalecendo os corações e a fé dos necessitados e piedosos, tornando-se o protetor dos pobres e o guardião dos oprimidos. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E se você não se inscreveu ainda, aproveite agora se inscrever no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo.